O composto de fórmula FSL3 é empregado no tratamento de águas por conta da sua ação coagulante sobre impurezas. Esse composto pertence à seguinte função inorgânica. Então vamos lá. Essa é uma questão de reconhecimento de função inorgânica. Então você precisa olhar para um determinado composto, uma determinada fórmula química e identificar a qual das 4 funções inorgânicas ela pertence. E para cada função inorgânica existe uma característica principal que você precisa saber identificar para poder saber se aquele composto pertence aos ácidos, às bases, aos óxidos ou aos sais, tá bom? Mas antes de continuar o vídeo, eu vou pedir para você parar um minutinho, vai aqui embaixo, se inscreve no canal para você ser notificado toda vez que a gente subir vídeo novo por aqui. Isso não vai demorar nem 2 segundos para você fazer, beleza? Agora que você se inscreveu, bora lá! Então vamos lá! Para a gente conseguir interpretar esse composto químico, a gente precisa relembrar qual é o pré-requisito para que o composto faça parte de um desses 4 tipos de função inorgânica que nós temos aqui. Vamos pela ordem que geralmente essas funções inorgânicas são aprendidas. Vamos começar com os ácidos. Então, deixa eu escrever eles aqui. Os ácidos, eles têm como principal característica liberar o cátion H+, no meio onde eles estão. Então, para ser um cátion, lembrando que o cátion sempre é representado no início da fórmula, tá? Ele é a parte positiva do seu composto que vai ser sempre representado primeiro. Como, por exemplo, o HCl. Como, por exemplo, vou botar os exemplos aqui do lado. O HCl, o H2SO4. Então, repara, são 2 tipos de ácidos diferentes. Por quê? Porque um a gente considera como hidrácido, que não tem a presença de oxigênio, e o outro tem a presença de oxigênio e é chamado de oxiácido. Mas o que eles têm em comum é que ambos começam com a letra H. E isso significa que o H é o cátion daquele composto. Então, quando eles estiverem em meio aquoso, eles vão liberar o H+. E todo ácido tem a característica de liberar como cátion o H+. Então, esses 2 caras começam com hidrogênio, é uma maneira rápida de você identificar que esse composto faz parte da família dos ácidos, tudo bem? Vamos seguir então. Para esse composto ser considerado uma base, já é um raciocínio contrário. Ele precisa liberar como ânion o OH-. Então, por exemplo, se a gente pegar o NaOH, esse composto ele vai ter como cátion o Na+, que é esse daqui, e como ânion o OH-, que está aqui no final da molécula. Como, por exemplo, também o BaOH2. Mesmo que você tenha um símbolozinho, um índice ali, que indique para você que você tem mais de uma hidroxila, que é o nome desse OH, a parte negativa dele, né, a parte do ânion dele, é apenas o OH. Então, esse composto também vai ser considerado como uma base. Tudo bem? Vamos seguir. Para esse composto ser considerado um óxido, para o óxido a gente tem 2 pré-requisitos. A gente precisa que seja um composto binário. O que isso significa? Significa que ele precisa ser um composto apenas formado por 2 átomos diferentes. Então, isso é um composto binário. E, além disso, o cara mais eletronegativo, ou o último elemento que aparece para esse óxido, tem que ser um oxigênio. Então, além dele ser binário, vou escrever aqui pra gente, ó. Ele precisa ser binário, ele precisa ter o oxigênio na sua estrutura como o elemento mais eletronegativo. Como, por exemplo, a água. Então, a água, ela vai fazer parte, né, do óxido. Por quê? Porque é um composto binário e ele vai apresentar o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Tudo bem? A gente tem também, por exemplo, o N2O. Também é um óxido. Um óxido porque é um composto binário que apresenta o oxigênio como elemento mais eletronegativo. E por último, e não menos importante, nós temos os sais, que tem como principal característica não apresentar o H+ como um cátion e não apresentar o OH- como ânion. Como, por exemplo, o NaCl. NaCl é um sal e tem um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Como, por exemplo, MgCl2. Também tem um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Então, quando a gente olha para todas essas alternativas aqui, todas essas descrições, na verdade, do que é um ácido, uma base, um óxido e um sal, vamos analisar o composto que ele deu pra gente, o FSL3. Quando a gente olha, a gente
gente vê que esse cara não tem um H+ para poder liberar no meio, não tem como cátion o H+ aqui. Então ele já pode ser excluído da família dos ácidos, tá? Como base, para ele ser base, ele precisaria ter como ânion o OH-, ou seja, no final aqui a composição dele terminar em OH-. E a gente vê que isso não é verdade. Para ser um óxido, ele precisa ser binário, e ele é, então aqui tem que ter um momento de atenção. Ele é binário. O que significa ser binário? Ser um composto com apenas 2 elementos na sua estrutura, tá? Então ele é binário. Porém, ele não apresenta o oxigênio na sua estrutura, ele só tem o ferro e o cloro. Logo, só sobrou pra gente ele ser um sal. E na verdade ele é, porque ele não vai ter um cátion do H+, o cátion dele na verdade vai ser o ferro 3+, e o ânion não vai ser a hidroxila, não vai ser o OH-. O ânion dele vai ser o cloro-. Então a resposta certa para essa questão é ele pertencer à função dos sais, letra A. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Caso tenha ficado qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. No mais, um beijo e até o próximo vídeo.